Olá! Sabe quando a gente usa um aplicativo e tudo funciona super rápido? As informações aparecem na tela quase que instantaneamente? Pois é, por trás dessa agilidade toda, tem um negócio chamado modelo físico de dados. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa etapa que é, olha, talvez a mais importante de todas, porque é aqui que o projeto sai do papel e vira um banco de dados de verdade funcionando na prática. A grande questão é essa, né? Como que uma simples ideia vira um sistema de banco de dados, um sistema de verdade que funciona e que é eficiente? A resposta está num processo, numa jornada que vai do conceito até a implementação. E o modelo físico é justamente a ponte final dessa jornada. Vamos descobrir como isso funciona? Para a gente entender essa transformação, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é esse tal de blueprint final do banco. Depois, a gente entende a passagem do modelo lógico para o físico. Na sequência, vamos dar uma olhada por dentro, na anatomia de um banco de dados. Aí, a gente fala da importância de definir os tipos de dados certos. E para fechar, vamos conhecer a ferramenta que constrói tudo isso, a linguagem SQL. Ok, vamos começar. Nosso primeiro ponto, o blueprint final do banco de dados. Para ficar fácil de entender, imagine a planta detalhada que um engenheiro usa para construir um prédio. Sabe, aquela que tem todos os detalhes, onde vai cada cano, cada fio. O modelo físico é exatamente isso, só que para um banco de dados. É o plano com absolutamente tudo o que é necessário para a construção. A criação de um banco de dados geralmente segue essas 3 etapas. Começa tudo com um modelo conceitual, que é a grande ideia, o rascunho. Depois, isso evolui para o modelo lógico, que já detalha as coisas, as entidades, os relacionamentos, mas sem se preocupar ainda com a tecnologia. É o projeto arquitetônico. E aí sim, a gente chega no modelo físico. Esse é o plano de obra, totalmente focado na implementação, dependendo da tecnologia que foi escolhida. É aqui que a teoria vira realidade. E agora, vamos ver de perto como acontece essa transição do abstrato para o concreto. É aqui que a gente percebe as diferenças mais importantes entre o modelo lógico e o físico. Olha só que interessante a diferença. O modelo lógico, ele está focado no o quê. Ele usa tipos de dados mais genéricos, como texto ou inteiro, porque nesse momento a preocupação não é com a implementação. Já o modelo físico, esse foca no como. Ele é super específico, já fala em varchar 100, por exemplo, e está totalmente amarrado ao sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, que o projeto escolheu. E essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. Pensa de novo na construção de uma casa. O modelo lógico seria o projeto arquitetônico, que mostra quantos quartos, onde ficam as janelas, a planta da casa, basicamente. Já o modelo físico seria o plano de engenharia, que diz se a parede vai ser de tijolo ou de drywall, se o piso vai ser de madeira ou porcelanato, ou seja, com um único projeto lógico, a gente pode criar vários modelos físicos diferentes, cada um adaptado para um SGBD específico, seja Oracle, Postgres, MySQL, o que for. Certo. Então, o que a gente está construindo com esse plano todo? Vamos dar uma olhada por dentro, dissecar a anatomia de um banco de dados e conhecer as peças fundamentais dele. Bom, no nível mais alto de todos, a gente tem o database, o banco de dados em si. Pensa nele como se fosse uma biblioteca inteira. É o grande container que guarda tudo, todos os dados, todos os objetos. É o endereço principal onde os aplicativos vão se conectar para buscar as informações. Agora, dentro dessa biblioteca, a gente pode usar esquemas para organizar as coisas. Pensa nos esquemas como as seções da biblioteca. Sabe, seção de ficção, seção de história. Em um banco de dados, a gente pode ter um esquema para clientes, outro para produtos, mantendo tudo bem separado e organizado. É como ter pastas dentro de um disco rígido. E dentro dos esquemas, a gente finalmente encontra as tabelas. É aqui que a coisa acontece de verdade. As tabelas são as estruturas que guardam os dados organizadinhos em linhas e colunas. Por exemplo, numa tabela de clientes, cada linha é um cliente diferente e cada coluna é uma informação sobre ele. Nome, e-mail, telefone. Aquelas entidades que a gente desenhou lá no começo agora viraram algo concreto. Um outro componente que é vital, principalmente para performance, é o index, ou índice. Imagina procurar um assunto específico num livro gigante sem ter aquele índice no final. Teria que ler página por página. O índice no banco de dados faz a mesma coisa. Ele cria um atalho, uma lista organizada que aponta diretamente para onde a informação está na tabela. Isso faz com que as buscas sejam absurdamente mais rápidas. E além desses que a gente viu, existem outros objetos bem importantes.
As views, que são tipo tabelas virtuais que mostram os dados de um jeito diferente. As sequences, que geram números únicos automaticamente, muito úteis para IDs. Os triggers, que são gatilhos, ações automáticas que disparam quando algo acontece. E as storage procedures, que são como pequenos programas que ficam guardados e podem ser executados dentro do próprio banco de dados. Vamos para o próximo passo, que é super crítico: definir os tipos de dados. Essa decisão é como escolher o material certo numa construção. Ninguém usaria vidro para fazer a fundação de um prédio, né? Da mesma forma, escolher o tipo de dado errado para uma coluna pode trazer consequências bem ruins. Afeta o espaço de armazenamento, a performance do sistema, afeta tudo. Vamos pegar como exemplo os tipos de texto. A gente tem o char, que tem um tamanho fixo. Ele é ótimo para dados que sempre têm o mesmo comprimento, tipo sigla de estado, SP, RJ. Se a gente define char 10, ele sempre vai ocupar 10 espaços, mesmo que a palavra seja menor. O que sobra, ele preenche. Já o varchar, o nome já diz, é variável. Se a gente define varchar 10 e guarda a palavra João, ele vai ocupar só os 4 espaços da palavra. Isso economiza um espaço danado, é perfeito para nomes, endereços, coisas que variam de tamanho. Para números inteiros, a escolha depende do tamanho do número que a gente precisa guardar. O small int é o menorzinho, usa menos espaço, perfeito para coisas como a idade de uma pessoa. O integer é o padrão, o mais comum, usado para quantidade em estoque, por exemplo. E o big int, bom, esse é para números gigantes, tipo o contador de visualizações de um vídeo que viralizou. A regra é simples: escolher o menor tipo que resolve o problema, para otimizar o espaço. E para guardar tempo, a gente tem os tipos temporais. O date guarda só a data, o time guarda só a hora, e o timestamp é o mais completo. Ele é o carimbo de tempo, guardando a data e a hora exatas, até os milissegundos. É perfeito para registrar o momento exato de um login no sistema ou de uma compra online. Bom, com o plano detalhado e os materiais escolhidos agora, a gente precisa da ferramenta de construção, certo? No mundo dos bancos de dados, essa ferramenta universal é a linguagem SQL, que significa Linguagem de Consulta Estruturada. É com o SQL que a gente conversa com o banco de dados. É com ele que a gente cria tabelas, insere dados, busca informações. É a linguagem de tudo. E o mais legal é que o SQL não é uma coisa só. Na verdade, ele é um conjunto de 5 sublinguagens. Cada uma tem uma função bem específica, tipo uma caixa de ferramentas de um marceneiro, que tem martelo, serrote, chave de fenda. Essa divisão ajuda a gente a ser muito mais preciso e eficiente na hora de trabalhar com banco de dados. Vamos focar nas mais usadas no dia a dia. A DDL, que é a linguagem de definição de dados, usa comandos como create para criar tabelas. A DML, de manipulação, usa insert, update e delete para mexer nos dados que estão dentro das tabelas. A DQL de consulta tem o famoso select, e a TCL gerencia as transações. E aqui tem um ponto muito importante: a diferença entre delete e drop. O delete apaga os dados, as linhas de uma tabela, mas a tabela continua lá. É como apagar contatos da agenda do celular. Já o drop apaga a estrutura inteira. É como desinstalar o aplicativo da agenda. E essas transações são fundamentais para garantir que os dados fiquem consistentes. Pensa numa transferência bancária. A operação tem 2 partes. O dinheiro precisa sair de uma conta e entrar na outra. Não pode acontecer só uma parte. O comando commit confirma a transação. É como dizer, ok, deu tudo certo, pode salvar. As mudanças se tornam permanentes. Já o rollback desfaz tudo, caso dê algum erro no meio do caminho. Ele garante que nada fique pela metade, ou tudo ou nada. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. O modelo físico é a base, a fundação de todo o sistema. Uma escolha errada aqui, um tipo de dado que não é o ideal, a falta de um índice importante, pode detonar a performance e a capacidade de crescimento do sistema inteiro. Então, a pergunta que fica é: como garantir que a gente está tomando a decisão certa? A resposta é simples: estudando, praticando e experimentando. Então, a dica é essa: comece a construir, não tenha medo de errar, porque é assim que a gente domina de verdade o modelo físico de dados.